Olá. A Organização Mundial de Saúde recomenda que pelo menos 3% da população de um país seja doadora de sangue, mas no Brasil esse índice não chega a 2%. Nos meses de junho e julho, as doações costumam cair cerca de 30% por causa do frio e também do período de férias. Lei aprovada na Assembleia Legislativa institui oficialmente o Junho Vermelho no estado de São Paulo, com o objetivo de incentivar as doações. E este é o tema do programa Agora é Lei de hoje, com os nossos convidados. Suzana Lambert, diretora administrativa da Fundação ProSangue Hemocentro de São Paulo. Diana Berezin, coordenadora do movimento Eu Dou Sangue. Dr. Joselito Brandão, ele é diretor médico do Serviço de Hemoterapia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E também o Dr. Dante Mário Lang Júnior, médico responsável pelo Banco de Sangue do IBCC, Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Agora é Lei. A lei que institui o Junho Vermelho no estado de São Paulo é de autoria do ex-deputado Igor Soares, atual prefeito de Itapevi. É um prazer ter sido autor da lei que instituiu o Junho Vermelho em nosso estado. Quero aqui publicamente agradecer ao nosso governador Geraldo Alckmin por ter entendido a importância desta lei que visa contribuir para que todas as cidades e também o governo do estado possa promover campanhas institucionais com a finalidade de aumentar o volume de doações de sangue em todos os hemocentros do nosso estado. Sabemos que, às vezes, uma vida se perde por falta de sangue nos hemocentros e nós não podemos permitir que isso aconteça em nosso estado. Então, por isso, nesses meses de inverno, principalmente no mês de junho, quero aqui convidar você, cidadão de bem, que quer salvar uma vida, a fazer a sua doação no hemocentro mais próximo. Também frisando que você, trabalhador, terá a garantia de lei que um dia do seu trabalho será doado, e você não terá desconto salarial algum se constatar que foi doador de sangue no período de 12 meses. Então, quero aqui chamar todo o nosso povo paulista, um povo solidário, um povo de bem, para fazer a doação neste momento que, com certeza, os bancos de sangue, os hemocentros, precisam muito da sua doação. Muito bem. Diana, vamos começar falando do movimento Eu Dou Sangue. A gente acompanhou a fala do ex-deputado Igor Soares e na justificativa do projeto de lei, e que agora é lei, ele já dizia o seguinte: nós temos conhecimento que existe no Brasil o movimento Eu Dou Sangue pelo Brasil, que tem por finalidade justamente essa conscientização da população sobre a importância de se doar sangue. Como é que surgiu esse movimento? Então, o movimento, na verdade, no começo era uma campanha em São Paulo. Eu Dou Sangue por São Paulo, começou em 2011. E começou, essa iniciativa toda começou justamente por uma causa pessoal, essa visão da causa veio para uma experiência pessoal com meu pai, que ficou doente, ele teve um câncer de pulmão. E a gente se deparou com esse mundo, que era com a falta de sangue, como era difícil chamar doadores quando a gente tinha que pedir, e que as pessoas estão longe disso, até realmente ela passar por uma experiência pessoal dessa. Então, daí a gente começou esse movimento em São Paulo, que foi tomando proporções logo de cara, uma adesão, assim, tanto de órgãos públicos como empresas privadas se interessaram. Você vê que a pessoa tem muito interesse, o que falta mesmo é a conscientização. Com o tempo, a campanha, a gente chamava de campanha, foi crescendo, virou Eu Dou Sangue pelo Brasil e hoje em dia é um movimento Eu Dou Sangue, onde a gente trabalha durante o ano com diversas ações para justamente conscientizar o povo brasileiro da importância e trazer mais próximo dessa ação, que é uma ação de cidadania, na verdade, Sim, e junho porque o dia do doador de sangue é 14 de junho, por isso foi escolhido junho assim porque mesmo. a 14 de sangue é o dia do doador de sangue mundial e também pela quebra, existe uma baixa nas doações em junho, seja por motivos de férias, seja pelo inverno. E então a gente escolheu também junho para uma das nossas ações, A gente tem durante o ano várias. E Junho Vermelho é justamente a ideia de iluminar a cidade de vermelho para estar realmente em pauta o assunto, para as pessoas realmente se aproximarem e verem realmente não só a necessidade, como despertar em cada um a doação de sangue da maneira mais prática e confortável que puder ser para ela. Doutor Joselito, antes a gente entrar, na questão dos procedimentos e como é que funciona a doação de sangue, vamos falar um pouquinho da história. Onde é que a gente vai buscar a origem da doação de sangue? Como é que tudo começou? Bom, a história é antiga, Transfusão de sangue, os primeiros experimentos foram feitos com animais.
há muitos anos, século XVII. Nessa mesma época fizeram experimentos com transfusão de sangue de animal em humanos. Naturalmente foram muitas catástrofes. E em seguida, no século XVIII, também houve transfusão de sangue de humano para humano, a chamada transfusão braço a braço, mas existia um risco muito grande de morte do doador e do paciente. O paciente porque o sangue era incompatível, já que não existiam os testes, não se conhecia o grupo sanguíneo, não se conhecia o fator RH, então era meio aleatório, então era uma tentativa de dar certo ou não dar certo. E muitas vezes, quando o sangue dava certo para os soberanos, o pobre doador ele sanguinava tanto que ele até morria. Por isso que eu disse que morriam tanto pacientes como doadores no passado. A partir do começo do século, final do século retrasado, comecinho do século XX, com a descoberta por Ladenstein do grupo sanguíneos, então aí descobriu-se que dá para saber que sangue eu posso transfundir e qual que eu não posso transfundir. Aí criou-se o conceito de compatibilidade sanguínea ABO. A partir daí, então, as transfusões passaram a ser seguras, porque pelo menos o tipo sanguíneo passava a ser compatível. A história é longa, né? Não é tão rápida assim. Lá por 1940 descobriu-se o fator RH, que é outro fator também de compatibilidade, mas o uso mesmo das transfusões foram incentivadas com a Segunda Guerra, a partir de 1940. A história é longa e essas etapas a gente vai conhecendo ao longo do programa, até para explicar, por exemplo, os fatores, os tipos sanguíneos, ABO, o fator RH, como é que tudo, a gente vai vendo aí ao longo do programa. Agora, o senhor falou e chamou a atenção, braço a braço, literalmente braço a braço? Isso mesmo. Existiam até dispositivos onde se puncionava o doador, e ficava num nível diferente do paciente mais abaixo, e funcionava-se também o paciente, às vezes até uma tipo da seringa, para poder fazer o movimento do sangue, para o sangue ir direto para o paciente que está no nível abaixo. Essa é a transfusão braço a braço que durou por muitos anos, não acabou com a descoberta dos grupos sanguíneos ABO, não. A coisa se prolongou até há pouco tempo em alguns rincões, porque há lugares que ou era isso ou era nada. Bom, Suzana, qual é o panorama hoje lá da Fundação Pro Sangue Hemocentro de São Paulo em relação aos estoques? Os dias mais frios já chegaram, as pessoas já estão meio que desencorajadas para as doações, como é que está isso? Exatamente. Hoje a gente já tem uma queda, com esses dias mais frios, a gente já tem sofrido, né, com o desaparecimento aí desses doadores. Então hoje a gente já tem um estoque mais baixo do que o normal e já estamos precisando de doadores. Né? Isso na cidade de São Paulo acho que se reflete até em outros bancos de sangue, porque a gente tem sempre em contato, né, se é uma situação pontual da ProSangue ou se isso se repete em outros lugares e tem se repetido. A gente tem feito chamadas constantes, mas ainda há uma dificuldade dos doadores aparecerem. E à medida que isso avança para o mês de julho, fica mais complicado, porque já não é mais só o frio. Tem aí o período de férias, as pessoas saem da cidade, tem outras questões. Exatamente. A gente também teve um mês de muitos feriados, o que também impactou bastante por conta exatamente disso, né? Que as pessoas viajam e aí deixam, obviamente, para depois a doação de sangue. Então, tivemos uma queda também por conta disso e ela se repete nas férias constantemente. Assim, todos os anos a gente já trabalha previamente, por isso que assim, o movimento, né, e o Junho Vermelho para a gente é muito importante, porque antecede, né, as férias escolares, então abastece os estoques para que nas férias a gente entre um pouco melhor, né, no período em que as pessoas saem da cidade, né? Sim. Doutor Dante, o que é a hemoterapia e como é que nasce essa especialidade? É uma especialidade? Sem dúvida é uma especialidade médica. E é uma especialidade que trata do uso do sangue como terapia. Ou seja, o sangue que é doado, ele pode ser fracionado em produtos. Então você consegue fazer isso dentro dos serviços de hemoterapia. E esses produtos são utilizados especificamente para diferentes situações de necessidade de pacientes. Então é uma especialidade que usa o sangue como terapia. Aí o nome hemoterapia. E o sangue tem diversos elementos, diversos compostos. O sangue, como a gente chama o sangue que você vai no banco, no serviço de hemoterapia e doa naquela bolsinha, a gente chama de sangue total. Esse sangue pode ser separado ou fracionado em alguns produtos, que a gente chama de hemocomponentes.
Então, para você ter uma ideia, quando a gente diz que uma doação de sangue, eu não gosto muito desse termo, pode até salvar 3 vidas, é que você pode separar dentro do serviço de hemoterapia 3 hemocomponentes, que é a hemácia, que basicamente serve para tratar o paciente que tem anemia, o plasma, que serve para tratar pacientes que tenham deficiência das chamadas proteínas plasmáticas, basicamente as proteínas da coagulação, e a plaqueta, que também é uma das partes da hemostasia, ou seja, que faz com que o sangue possa não ter extravasamento espontâneo de dentro da veia. Então, se você tiver uma lesão, se tiver um corte, você vai sangrar, e aí as plaquetas chegam lá e começam a ajudar a tamponar esse sangramento e fazer com que você não sangre até acabar, se esvair em sangue. Então, esses são os 3 principais produtos ou hemocomponentes que a gente consegue dentro do serviço de hemoterapia. O senhor entrou numa resposta para uma pergunta que eu faria já logo em seguida, que por que uma doação de sangue pode salvar até 4 vidas? O senhor falou em 3, e o senhor não gosta muito dessa definição. Por quê? Eu não gosto dessa definição por uma questão pessoal. Eu acho que ninguém salva ninguém. O médico é treinado para fazer aquilo que ele aprendeu, assim como qualquer outra profissão. Então, o fato é que esse conceito de salvar é muito místico, eu não gosto disso. Eu acho que as coisas têm que ser mais reais. Ainda não se produz sangue em laboratório. Então, para que exista sangue disponível para tratar um paciente, em diferentes situações, como a gente falou, o plasma, a plaqueta e a hemácia, o quarto que você está se referindo deve ser os glóbulos brancos, que você pode utilizar também para transfusão. Via de regra é isso. Agora, você também, do plasma, pode levá-lo para a indústria e, de maneira industrial, num processo industrial, separar essas proteínas da coagulação, e é o que a gente usa para tratar os hemofílicos, por exemplo, os pacientes que têm deficiência de alguma dessas proteínas plasmáticas por um processo industrial e que apresenta um nível de segurança maior do que você consegue dentro do banco de sangue, porque você consegue inativar qualquer possível agente infeccioso quando você trata esse plasma por um processo industrial. Mas, via de regra, é isso que a gente faz dentro do banco de sangue. A maior quantidade de utilização são essas 3. Hemácia, plaqueta e plasma. Diana, a gente está no Junho Vermelho, mas é claro que o objetivo não é só chamar atenção para o problema da falta de doadores de sangue no mês de junho. O movimento Eu Dou Sangue desenvolve ações de que maneira ao longo do ano? E eu dou sangue, dou de dar, não de doar. Por que esse dou de dar e não de doar? Então, a gente acredita que o eu dou sangue, ou dar sangue, é mais abrangente ainda do que o doar sangue, porque tem muita gente que não pode doar sangue, mas que dá sangue pela causa. Por exemplo, um exemplo para minha irmã, que nós duas somos as coordenadoras dessa causa, ela não pode doar sangue, E foi daí até que começou, na época quando meu pai precisou de sangue, inclusive ele passou todo o período de tratamento no Hospital Oswaldo Cruz. Ela não podia dar sangue, ela não podia doar sangue. E ela achou uma outra forma de mobilizar, criando o movimento. Ela é a idealizadora do movimento e ela dá sangue, como muitas pessoas dão sangue ao ajudar, ao iluminar o monumento, ao divulgar a causa, ao abrir espaço para doações de sangue. Então, por isso que a gente trabalha com dar sangue. O dar sangue é doar sangue, mas fazer mais inúmeras outras atitudes que você pode ter, ainda que você não possa doar o seu sangue, porque existem algumas limitações que provavelmente a gente vai falar já também. E ao longo do ano, que outras ações acontecem? Olha, a gente vai fazendo as ações conforme as possibilidades, mas 2 fixas, uma em junho e outra em setembro, no Dia Nacional do Doador de Sangue, que é 21 de setembro, a gente faz o Eu Dou Sangue pela Paz. A gente acredita que a doação de sangue também tem tudo a ver com paz, porque você dá o seu sangue sem saber para quem você está dando, Isso é muito importante. A pessoa precisa, você está dando porque uma pessoa vai precisar e você está fazendo um ato de paz, e isso une todo mundo. Se é
se é um partido político, se é time de futebol, qualquer tipo de interatividade, não importa. Você dá sangue para quem vai estar precisando. Sangue é uma coisa que une as pessoas. Todo mundo tem sangue, todo mundo pode eventualmente precisar de sangue. E é como ele falou, a gente ainda não tem a possibilidade de transfusão através de um sangue artificial. É isso que a gente tem para dar. É a coisa mais fácil que a gente tem para dar, é o sangue. Não importa para quem vá. Não Suzana, custa nada, né? Não custa nada. E é a única coisa que realmente não custa nada você dar. a gente observa que não tem aquele doador efetivo, aquele doador que é cativo. Muita gente é movida a isso, movida a doação no momento em que alguém da família, um amigo está precisando e aí acaba tomando a iniciativa. Por que isso acontece? Porque as pessoas não adquirem o hábito, essa cultura da doação de sangue, independentemente de qualquer situação. É uma questão cultural mesmo do nosso país, enfim. As pessoas realmente fazem a primeira doação quando se deparam numa situação familiar ou de amigos que precisam do sangue. Então elas são abordadas geralmente no hospital, né, e que precisam contribuir para repor um estoque, porque elas sabem que elas não doam especificamente para aquele familiar, né, isso é proibido, então na realidade ela doa para repor um estoque porque ela utilizou uma bolsa de sangue. Muita gente acha que sim, né, que está doando para aquela pessoa. Exatamente, isso é bastante confuso, então a gente sempre esclarece, olha, você vai doar, a gente abordou você dentro de um hospital para você doar para repor o estoque. Não quer dizer que você vai doar para o seu pai que está internado ou para sua mãe que está internada, né? Você vai repor um estoque porque a gente não sabe a bolsa de quem é que ela recebeu, né? O paciente a gente não sabe, enfim, a gente tem essas informações técnicas que são sigilosas, a gente tem como rastrear, né, se for preciso, a nível técnico, né? Os médicos conseguem ter essa informação, mas não o paciente, então ele não consegue saber de quem é que ele recebeu essa bolsa de sangue. Então é nesse momento que ele faz geralmente a primeira doação. E depois numa cidade como São Paulo, em que as pessoas têm uma dificuldade muitas vezes de transporte, enfim, a rotina, o trabalho, isso se perde. A gente vê que não está incorporada essa cultura. Então a gente precisa muitas vezes estimular, relembrar essa pessoa, faça a sua doação. Então ela passa por aquele momento familiar e aí ela esquece, né? E poucas vezes ela retorna ao banco de sangue. Então a gente precisa estar em constante trabalho de conscientização, lembrando ela de que ela precisa retornar e que ela pode participar, enfim, né, de uma nova doação. Isso é importante para a gente. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei. Estamos falando hoje da lei de autoria do ex-deputado Igor Soares, que institui oficialmente o Junho Vermelho no estado de São Paulo. Nós vamos para o intervalo. Na volta, a gente já vai entrar naqueles detalhes dos procedimentos de doação, quem pode e quem não pode doar sangue. Até já. Você está na TV Assembleia SP, de volta com o programa Agora é Lei, falando hoje sobre a lei de autoria do ex-deputado Igor Soares, que institui oficialmente o Junho Vermelho no estado de São Paulo. Agora sim, doutor Joselito, vamos falar do processo de doação de sangue, como é que funciona, inicialmente, quem pode e quem não pode doar? Então existem vários critérios. Primeiro, idade, a pessoa precisa ter acima de 16 anos, no máximo 69 anos e 11 meses e 29 dias, ou seja, antes de completar 70. A pessoa de 16 a 17 anos só pode doar mediante uma autorização do responsável legal. Tá? E a pessoa que tiver acima de 60 anos só pode continuar sendo um doador se já tiver doado até os 60. Então, se alguém com 65 anos tentar doar sangue pela primeira vez, a norma não permite que ele seja um doador de sangue, essa é a idade. Quanto ao peso acima de 50 quilos, o peso líquido, acima de 50 quilos, a pessoa precisa estar gozando de uma boa saúde. Existem vários critérios que são avaliados durante uma entrevista que é feita antes da doação. São mais de 50 perguntas visando proteger tanto o doador, para ver se ele pode realmente perder esse sangue, como visando proteger o paciente que vai receber esse sangue também. Então, essas perguntas aí existem vários critérios para isso.
Os mais comuns, que aliás são os motivos que mais inaptam doadores na triagem, nós fizemos um levantamento recente lá para ver quais as razões das pessoas não serem aptas para doar sangue na entrevista, no exame, na primeira avaliação clínica. A principal depende também do serviço, depende da população, de nível socioeconômico, de informação. Para nós, a principal causa é o uso de medicamentos. Olha que interessante. Medicamento para pressão arterial, medicamento para queda de cabelo, a fenaceride, medicamentos que se usa, que a pessoa nem imagina que aquilo seja um motivo de inaptidão. São impeditivos? São impeditivos de doação em função, dependendo do tipo de medicamento, ele tem que aguardar um tempo, por exemplo. O medicamento para calvície, à base de finasteride, o doador tem que aguardar 30 dias. Tem alguns que têm até um período maior. Medicação para hipertensão, algumas inaptam, outras realmente ele pode doar, apesar de estar utilizando. Essa é a principal causa lá, nossa. A segunda causa de inaptidão para alguém que doa, eu estou falando de inaptidão porque é uma maneira de eu dizer quais são os critérios. Claro. Porque são tantos critérios que, se eu falar os principais, automaticamente eu estou sendo didático. Uhum. Para nós lá, nossa realidade, o segundo motivo de inaptidão de doador é a anemia ou hemoglobina baixa. Não necessariamente anemia. Existe um mínimo de taxa de hemoglobina para você poder doar sangue, porque senão eu vou transformar você num paciente. Tá? Então é feito um teste antes da doação, é uma ponta de dedo, tira-se uma gota, chama-se teste da hemoglobina. Então existe um mínimo de 12,5 de hemoglobina para mulher e 13 para homem. Abaixo desses valores não pode doar sangue, exatamente para evitar que eu prejudique essa pessoa. Então, como as mulheres elas têm uma taxa mais baixa, o segundo motivo de inaptidão de candidatos, a doação de sangue lá, é a hemoglobina baixa e a maioria das vezes são as mulheres. O senhor chamou a atenção, o fato, o limite é 60 anos de idade, a não ser que a pessoa já tenha sido doadora. Aí vai até 69. E se não foi doadora, por que após os 60 não pode doar? Assim, na verdade a gente não é o legislador, né? A gente atende normas que são normas da Anvisa. Então, não são recomendações, são normas. São normas. São que a Anvisa, provavelmente considerando a segurança, o risco. Porque alguém que já está habituado a essa doação, o risco de sentir mal é menor, o risco de ter uma hipotensão mais importante também é menor, porque ele já é um habituado. Então, a pessoa que nunca doou, por prudência, a Anvisa recomenda que não faça doação de sangue. É impeditivo. Doutor Dante, a Suzana destacou aqui essa questão cultural, né? A falta de hábito é uma questão cultural. Agora, o que faz parte dessa situação cultural toda? Por exemplo, medo de doenças transmitidas pelo sangue, isso ainda é um fator que afasta as pessoas não têm a devida informação sobre a segurança do processo? Eu acho que essa é uma das causas, mas não acredito que seja a mais importante. Eu acho que falta mesmo o conceito de cidadania. Infelizmente, é isso que acontece. A gente tem visto aí, e recentemente, isso é uma constatação, o brasileiro, por vários motivos, ele não se coloca na situação de, olha, eu tenho o dever de fazer alguma coisa. A gente tem visto isso aí em todas as áreas. Isso é um fato. Então, essa conscientização do dever cívico é muito importante e eu acho que falta muito ainda na população brasileira, via de regra, evidentemente. Eu acho que essa é principalmente a principal causa. Diana, o movimento, além de promover as campanhas, de promover as ações ao longo do ano todo, procura se envolver, procura ajudar na elaboração de políticas públicas nessa causa, participa nas instituições de algum tipo de trabalho, enfim, para levar informação como forma de conscientização? Sim, como na é verdade, nós somos procurados por vários lados, né? Para começar, no nosso site a gente tem todas as informações, nosso Facebook, todas as mídias sociais, o Facebook deu um up no ano passado, a gente tem mais de 63 mil seguidores, ou seja, as pessoas precisam às vezes de um lugar de procura, né? E nós somos muito procurados quando alguém precisa de sangue, então, seja a nível pessoal, porque sabe que a gente trabalha com isso, ou se dedica a isso, seja no âmbito, né, profissional no Facebook pedindo, e a gente tenta, da melhor maneira possível, além de todas as informações, por exemplo, a gente sempre recorre aos profissionais para dar as informações, todas as informações do site são super elaboradas, Suzana sempre nos ajudou, inclusive, nisso, para dar sempre uma informação adequada.
e correta, e a gente faz muitas vezes a interação, né? Procurando até doadores para aquela pessoa que está precisando, indicando onde é o lugar mais próximo, porque precisa ser prático para a pessoa doar. A gente quer com isso incentivar uma conscientização, né? A gente estava falando desse negócio de cultura, que a gente acredita que talvez por falta de, sei lá, de guerras que graças a Deus, né, nós não temos no Brasil, ou alguns problemas da natureza, um terremoto, realmente não existe essa cultura, não existe. E o cidadão brasileiro ele até é solidário quando é para doar uma roupa, né? Sempre se mobiliza. Mas falta a gente criar, eu acredito que juntos realmente a gente pode criar essa conscientização. O Junho Vermelho pisca, né? Quer dizer, é aquela coisa que a Sônia falou, tem que durante o ano inteiro, porque tem pessoas que até são doadoras, mas que na correria esquecem, né? Ainda não está incutido talvez essa cidadania que o Dr. Dante falou, mas então a gente precisa justamente estar lembrando. Então o que nós fazemos é isso, principalmente trazer às vezes o doador até o banco de sangue que a pessoa está precisando, a gente faz. E é provável que essa questão cultural, ela tenha lá suas diferenças nas regiões Brasil afora, porque uma coisa é a característica nossa paulistana, da correria, e as pessoas não se atentam a isso. Talvez em outros locais ou não. É uma coisa do brasileiro médio, essa falta de cultura de cidadania. Ainda a proporção de doadores é maior do que do Brasil inteiro. Em São Paulo ainda a conscientização ainda é maior, apesar da correria. E todo mundo faz o possível para evitar. Ou seja, a gente, né, os bancos de sangue enviam muitas vezes o transporte para a pessoa aí. Quando a gente faz as campanhas, a gente trabalha com todos os públicos, atletas, artistas, empresários. Tem pessoas que agradecem. Obrigada, eu precisava ir e agora eu vou. É uma coisa incrível. E é muito interessante as pessoas que depois fazem disso. Tem algumas pessoas que a gente consegue criar o hábito. E essa é a ideia, que ao longo do ano, ela institui, nem que seja uma vez por ano no seu calendário, que ela vá doar sangue. A gente incentiva que pode ser na sua data de aniversário, comemorar alguma coisa, nascimento do seu filho. Esse é um trabalho também que a gente faz. Quando você falou em outras ações, a gente tenta trabalhar muito isso, essa coisa consistente, essa coisa que se repete, né? Não só numa ação pontual, porque a ação pontual só não resolve também, né? Doutor Dante, quanto tempo leva para o organismo, tanto do homem quanto da mulher, se recuperar depois de uma doação? Bom, você tem em relação à hemácia um tempo maior do que, por exemplo, em relação à plaqueta. Tanto é que, como uma questão prática, você pode doar sangue a cada 8 semanas. Cada 8 semanas o seu organismo já recuperou o que você precisava de forma segura para poder fazer uma nova doação. Então, 8 semanas é o prazo mínimo de doação de sangue. Para a plaqueta, que é uma situação diferente, você pode doar só a plaqueta. Isso é importante ser dito porque a plaqueta ela é muito importante nos casos dos pacientes oncológicos que estão sob regime de quimioterapia. Às vezes, pela própria doença ou pelo tratamento, tem uma queda de plaqueta e você precisa de doação de plaqueta. Então, plaqueta é importante, a gente tem incentivado doação específica de plaqueta. Aí você pode fazer num prazo muito menor. Você pode fazer depois de 2 dias, você pode doar de novo plaqueta. Então, isso depende da situação. Mas, via de regra, a doação de sangue normal, uma doação de sangue total, cada 8 semanas. Cada bolsa são 450 ml? 450 ml, mais ou menos 50 ml. É a questão do sangue que você retira e você precisa ter uma solução que preserve esse sangue e que não deixe ele coagular. Então, isso é 450 mais ou menos 50 ml. E qual é a proporção disso em relação ao total de sangue que nós temos no organismo? O total de sangue varia de indivíduo para indivíduo. É relacionado à massa, à superfície corpórea. Em torno de 80 ml, mais ou menos, por quilo de peso que você tem de volemia de sangue. Então, um indivíduo de 70 quilos, você tem aí 7 vezes 5 litros mais ou menos de sangue. Mas isso varia de indivíduo, tamanho, peso, que a gente chama de superfície corpórea. Suzana, quem é mais solidário na causa, o homem ou a mulher? Então, nós temos hoje, mais doadores homens, né? Mas o número de doadoras tem aumentado bastante. Isso a gente tem acompanhado ao longo dos anos aí, tem aumentado, tem surpreendido a gente. As mulheres estão mais corajosas, têm enfrentado bem a agulha.
Mas tem algum, então, tem algum fator, é o medo da agulha, por exemplo, tem algum fator que aponte por que o homem é mais, nem deveria, né? O homem é mais chorão do que a mulher. Por que o homem é mais solidário à causa do que a mulher? Eu acho que também porque tinha essa coisa de se pensar na questão da menstruação, né, que existe um mito, que a mulher não poderia doar, ou porque está menstruada não pode doar, e que é um mito, que na realidade você pode doar. Então, eu acho que por isso que as mulheres pensavam assim e evitavam, né? Mas hoje não, a gente tem bastante doadoras e isso tem aumentado bastante. Então é um mito também, acho que essa pergunta é para o Dr. Joselito, que o homem ele pode ficar, o período de doação dele pode ser menor do que o período de doação da mulher? Sim, o intervalo entre uma doação e outra. O intervalo entre uma doação e outra. Mulher pode doar a cada 3 meses e o homem a cada 2, né, como o Dr. Dante falou. E tem um limite de doações no ano. O homem pode doar até 4 vezes e a mulher pode doar até 3 vezes. Visando o quê? A produção de sangue é feita pela medula. Os glóbulos vermelhos são produzidos pela medula. E na síntese do sangue utiliza-se o ferro. Então esse estoque de ferro nosso, à medida que você vai fazendo doações de sangue, ele pode ser espoliado, ele vai sendo consumido. Então a mulher já tem uma perda natural de ferro nas menstruações. E então esse intervalo é importante, ou esse total, essa limitação é importante para se manter esse nível de ferro no nível ideal. Há países que podem doar até um pouco mais, mas estão se questionando por aí até a possibilidade de fazer a administração do ferro oral para o doador para ele poder doar 5 vezes por ano e tal. Mas aqui no Brasil a nossa legislação ela é mais conservadora. É 3 vezes para a mulher e 4 vezes para o homem para doação de sangue. Suzana, é claro que quem vai doar passa esse sangue, enfim, passa por todos os testes para garantir a segurança tanto do doador, como o doutor Joselito explicou, quanto do receptor, mas as pessoas não podem ir com este pensamento, que vão lá para ver como é que está a saúde. Elas devem ir, né, abraçando a causa da doação. Como é que esse trabalho é feito na triagem, nessa abordagem com aquela pessoa, para que ela entenda esse objetivo? Você não veio aqui, por mais que você saiba que a sua saúde está bem, se o seu sangue for aprovado, o objetivo não é este, né? E quais são os testes, na verdade, que são feitos para poder garantir? Acho que os testes aí, o doutor Dante até pode explicar melhor do que eu, todos os testes que são feitos na bolsa, mas a princípio o que a gente esclarece é que lá não é o local para isso, porque assim, se ele tiver um período muito curto de que ele se expôs ao risco, ele coloca também em risco quem vai receber esse sangue. Ou seja, né, se supostamente ele se contaminou há 2, 3 dias, vamos imaginar, pulou o carnaval, né? Que é um período que a gente tem um aumento pós-carnaval do número de doações. E aí passou o carnaval, sexta-feira ele faz uma doação, né? O período é muito curto, então se ele se colocou numa situação de risco durante esse período de carnaval e ele fizer uma doação, pode ser que o teste dê negativo, essa bolsa vai ser transfundida, porém o teste não consegue pegar e aí aquela bolsa então leva um vírus para o receptor, né? Então existe esse risco. O que a gente orienta é que ali não é um lugar para se fazer teste, né? É um lugar para fazer doação para restabelecer a saúde de alguém. Então a gente tem todo um folheto que esclarece isso, na triagem esclarecido. A gente também tem um voto de autoexclusão, que é a última etapa para que, se ele ficou na dúvida ainda, se ele teve algum comportamento de risco, ele ainda tem um último momento que é para excluir aquela doação. Ou seja, que é para ele, a hora que ele vota, né, esse voto de autoexclusão, é quando ele diz, olha, eu represento o risco, né, estou na dúvida, e aí aquela bolsa então é descartada. A gente não utiliza. São feitos todos os testes, mas aquela bolsa não é utilizada para nenhum paciente. E para concluir esse raciocínio, esses riscos são ligados ao uso de drogas injetáveis, por exemplo, e sexo desprotegido. São Exatamente. Então, já a gente fala dos testes que são feitos nesse sangue doado. Nós estamos falando aqui no programa Agora é Lei, aqui na TV Assembleia SP, sobre o Junho Vermelho, oficializado no estado de São Paulo por lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa do ex-deputado Igor Soares. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já.
De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei, falando da lei de autoria do ex-deputado Igor Soares, hoje prefeito de Itapevi, que institui oficialmente o Junho Vermelho no estado de São Paulo. Doutor Dante, agora a gente pode falar então dos testes que são feitos no sangue no momento, a partir da doação e que vai para o receptor. Bom, basicamente, a gente quando tem o sangue, a gente precisa, depois de doado, avaliar algumas situações que possam garantir a segurança da transfusão. Então, uma delas, obviamente, é a questão imunológica, ao que o Dr. Joselito já se referiu, que é a questão da compatibilidade sanguínea. Tem vários testes que são feitos para que você possa ter uma situação imunológica compatível. É o mesmo raciocínio de um transplante. A transfusão de sangue, na verdade, é um transplante. Sangue é um tecido, e você tira o tecido de um indivíduo e administra esse tecido a um outro indivíduo. Tecido porque é um tecido líquido, a gente chama de tecido líquido. Então a questão imunológica é importante, o que o Dr. Joselito já se referiu. A outra questão é o risco de transmissão de doença pelo sangue. O sangue também é um agente que pode ser transmissor de algumas doenças. Então, para isso, você tem que fazer alguns testes laboratoriais para identificar se existe a presença desses agentes infecciosos que possam ser transmitidos pela transfusão. A gente tem vários agentes que podem ser transmitidos pelo sangue, mas basicamente a gente tem algumas situações que são feitas de rotina para a investigação da presença ou não desses agentes. Por exemplo, os vírus, o vírus da hepatite, a hepatite B, a hepatite C, o vírus HIV, um outro vírus que é o HTLV, a doença de Chagas, sífilis. Esses são agentes, essas são doenças possíveis de serem transmitidas pela transfusão de sangue. Então, todo o sangue doado, antes de ser transfundido, ele passa por uma avaliação laboratorial para se identificar a presença ou não desses agentes infecciosos e aí sim, depois disso feito, esse sangue pode ser transfundido com segurança. E ainda naquele raciocínio da Suzana sobre a questão da exposição ao risco, quantos dias a pessoa que se expôs ao risco tem que esperar para fazer a doação? Por que existe risco e por que tem tempo para que isso possa ser identificado? Porque para você identificar um agente infeccioso, ou você usa um teste laboratorial que vai lá e mostra o agente infeccioso está aqui. E não é isso, via de regra, o que é feito em relação à transfusão. Você procura o que a gente chama de anticorpo contra aquele agente. Então, quando você se contamina, por exemplo, com o vírus da hepatite B, o vírus entra no seu organismo, de algumas maneiras, e ele vai fazer com que o seu organismo promova a defesa contra esse vírus. E é aí que você produz o que chama-se anticorpo. Então, quando você vai fazer o teste, você procura anticorpo contra aquele agente. E é isso que, via de regra, é feito no sangue. E para que você comece a produzir anticorpo, quando você entra em contato com um agente infeccioso, demora um tempo. O sistema imunológico precisa reconhecer e começar a produzir anticorpo. Isso tem tempo. E é esse tempo que a Suzana se refere. Depois que você se contamina ou que você entra em contato com o agente infeccioso, o seu organismo reconhece aquilo como estranho e começa a produzir defesa. Essa defesa é, via de regra, o anticorpo. Então, depende do agente infeccioso, você tem um tempo de produção e de detecção desse anticorpo, porque os testes que são feitos detectam o anticorpo. Dependendo do teste, ele detecta mais rápido ou menos rápido. Esse é o período de risco, é o período chamado classicamente de janela imunológica. Então isso depende do agente infeccioso, depende do teste que é feito e isto varia o tempo em relação a essas duas situações. Diana, voltando a falar do trabalho do movimento, do estímulo à cidadania, a questão cultural em relação à doação de sangue, tudo isso pode passar pela escola? Como é que você observa essa questão, enfim, no ambiente? Seria maravilhoso, sabe? Como eu falei, a gente tem vários projetos que a gente não consegue colocar em prática, inclusive por falta de verba, de patrocínios, mas tem um que é o que eu mais gosto, que seria ligado à área da educação, porque eu realmente, nós acreditamos que se você começa desde cedo, fatalmente você vai continuar. Acho que toda a conscientização, quanto antes, melhor, né? Porque você vai ter mais tempo de vida praticando esse hábito. Então, eu acredito que, sem dúvida nenhuma,
poderia vir através de escola. Até porque é interessante, né? É claro, a gente já falou que a partir dos 16 anos, 17, que o jovem pode doar, mediante autorização, mas é até interessante conhecer esse processo também na prática, né? O que acontece com o sangue, os caminhos até chegar no receptor e tudo mais, ou até da necessidade de você responder as perguntas, né, de uma maneira correta, porque você está, a ideia é você estar fornecendo isso para uma pessoa que está precisando, que está numa situação de necessidade, e você pensar mais no outro, mais uma vez está pensando no outro antes de você, né? Não é só ir dar sangue que você está pensando no outro, é responder as perguntas corretamente, você está pensando mais no outro, né? Antes de uma vergonha, alguma coisa nesse sentido. Então, sem dúvida, a conscientização está totalmente ligada com a educação, eu acredito que sim. Doutor Joselito, o usuário de piercing, as pessoas tatuadas, podem doar? Existe um período também de inaptidão para esses procedimentos. Pessoa que usa piercing, faz tatuagem, ou mesmo até tratamento, maquiagem definitiva, né? O primeiro cuidado é de usar o produto totalmente descartável. No caso da tatuagem, é fundamental que, além da agulha, ele também utilize tinta, onde o tatuador entrega esse resto de tinta para ele descartar e jogar fora. O prazo para poder fazer uma doação de sangue após a tatuagem segura são 6 meses. Se não tiver certeza que esse material é seguro, ou foi descartável, o período, por segurança, é de 12 meses para poder fazer a doação de sangue. Tá, mas esses dois fatores, piercing e tatuagem, não são impeditivos. Existem esses cuidados, essas recomendações. Só recomendações, exatamente. Assim como a acupuntura também, se a pessoa tiver certeza que o produto, a agulha ele levou, que ele utilizou, ele pode fazer uma doação de sangue depois de 24 horas. Agora, se ele não tiver certeza, ele também precisa aguardar os 12 meses. Aliás, falando em tatuagem deve doer muito mais do que doar sangue. Daí dizer para as pessoas, quem for fazer tatuagem, faz antes. Dois sangue antes. Dê sangue antes. Então, se a tatuagem e o piercing fossem impeditivos, cairia aí drasticamente a quantidade de doadores. Cada vez mais, porque virou moda a tatuagem agora é uma coisa que passou a ser universal, né? Então, realmente foi boa pergunta, porque pode sim, é um mito que ele não pode doar, não posso doar sangue porque eu fiz tatuagem. Depende do tempo, 6 meses ou 12 meses, dependendo como você foi utilizado esse material para fazer o procedimento. Assim como exames endoscópicos, como colonoscopia, endoscopia, alguns exames desses que são feitos em clínicas, em função do risco ainda que existe de levar algum agente contaminante, porque uma endoscopia, uma colonoscopia, que antigamente ninguém se preocupava com isso. A hepatite C, metade delas não se sabia como adquiria. A hepatite B era bem conhecida, porque a relação com transmissão sexual é altíssima. A hepatite C não tem essa relação com transmissão sexual como tem a hepatite B. O risco sexual da hepatite C é na faixa de 2 a 3% só. No entanto, é uma tragédia da hepatite C. Então descobriram aos poucos de onde vinha essa contaminação. Aí foram atrás das maquiagens, dos salões de beleza, que o material não esterilizava adequadamente. Alguns procedimentos odontológicos mal cuidados também acabavam levando esses agentes da hepatite C, e a colonoscopia e endoscopia, porque na ocasião que faz a biópsia pode retirar um pedaço desse tecido, e a esterilização dos equipamentos não é que se aquece aquilo a 150 graus, é uma esterilização química, ela tem que ser muito bem feita. Então, como uma vez alguém foi doar e tinha feito um procedimento desse no hospital, eu falei, olha, você precisa aguardar 6 meses porque você fez a endoscopia recente. Mas, doutor, eu doei, eu fiz a endoscopia aqui no hospital de vocês. Aí eu falei assim, a norma não vai dizer qual hospital que é mais seguro ou menos seguro. A norma passa uma régua, e a segurança. Então, procedimentos endoscópicos também são procedimentos que também são impeditivos até 6 meses para a doação de sangue. Acho importante destacar aqui, doutor Joselito, nós temos os 3 tipos de sangue, A, B e O, tem o doador universal, tem aquele que só pode receber e doar para o mesmo tipo, tem o fator RH também que tem que ser levado em consideração, bem didaticamente. Tá bom. Então é assim, os fatores na verdade são substâncias, proteínas ou glicopeptídeos que ficam na membrana do glóbulo vermelho. É a proteína natural minha. Por exemplo, eu sou do tipo sanguíneo A, então eu tenho lá uma proteína tipo A. Para mim, ela é normal porque ela faz parte de mim.
esse sangue meu A, indo para um paciente que também é A, também não tem problema, porque essa proteína é normal desse paciente A. Tá? Agora, a pessoa que é O é aquela que não tem nenhuma dessas proteínas, nem a nem a proteína B, que a gente chama de antígeno, tecnicamente. Não tem o antígeno A, não tem o antígeno B e não tem o antígeno AB. É o O, o grupo O. É aquela hemácia que não tem nenhum antígeno na superfície. Então, essa pessoa, se o meu sangue A, que tem esse antígeno, chegar em contato com esse paciente, ele vai estranhar. Eu não tenho essa proteína na hemácia. Essa proteína é estranha, eu vou reagir e vou destruir essa hemácia, provocando um processo chamado hemólise. O sangue não rende e pode até matar o paciente, que é uma das causas de morte em transfusão, é o sangue incompatível, o sangue errado. Então, como fica? A, B, AB e O são os tipos, sendo que os principais em termos de prevalência são O e A, são os mais comuns. Quem é O, por não ter nada no seu glóbulo vermelho, ele não é estranho para ninguém, concorda? Porque ele não tem essa proteína estranha, então ele é o doador universal. Tá certo? Certo. Já a pessoa B tem dois tipos. Ele é universal, mas ele também só pode receber. Esse é o universal para doar. Só que para a hora que ele for receber, ele não pode receber nem do A, nem do B, e nem do AB. Ele é o receptor mais complicado. Né? Assim como a pessoa AB, ela tem no seu glóbulo vermelho os dois antígenos. Ele é AB. Então, a pessoa O, vai estranhar os dois. Então, vai destruir. A pessoa que é A, vai estranhar esse B que tem aqui. Também não serve para quem é A. A pessoa que é B, vai estranhar o A que tem aqui. Então, esse doador AB, o sangue dele só serve para quem é AB também, que é uma porcentagem muito pequena da população. Então, esse é o paciente que o sangue é menos universal. Em compensação, como ele tendo A e tendo B, ele acha tudo normal, concorda? Então, ele recebe qualquer um. Ele é o receptor E universal. para concluir esse raciocínio com relação ao fator RH, quem é positivo doa para positivo e quem é negativo. Isso, o RH é uma outra proteína que tem uns que tem, outros não tem. Quem tem é o RH positivo e quem não tem é o RH negativo. Então, se a pessoa tem esse RH positivo no seu glóbulo vermelho, ele não deve ser transfundido em quem não tem, que é o O negativo, por isso que é mais complicado. Doutor Dante, desafios, bem objetivamente, para aumento da vida útil do sangue, armazenamento, estoque, como é que estão essas pesquisas? Acho que, na verdade, hoje o que está mais se estudando é a possibilidade de produzir sangue em laboratório. Como? Você já deve ter ouvido falar da célula-tronco, aquela célula mais primitiva, que você consegue dar origem a todos os tipos de célula a partir daquela célula-tronco, que é a célula do embrião lá atrás. Estudos têm sido feitos para que você consiga, através de uma célula-tronco, estimular essa célula a se reproduzir e você conseguir produzir, por exemplo, sangue. E aí você vai ter produção dentro do laboratório em quantidades que você controle. Esse, sem dúvida, é o futuro. Esse é o que está se estudando. Mas, como a própria Diana reforçou também, hoje você não tem isso. Hoje você precisa doar sangue. Mas o futuro, sem dúvida nenhuma, é a produção de tecidos em geral. O sangue é um tecido, como eu disse anteriormente, dentro do laboratório, e hoje em dia se estuda isso a partir de uma célula primitiva, chamada célula-tronco. Gente, eu vou concluir, dar um tempinho de 30 segundos mais ou menos para cada um, falar dar a palavra final sobre o nosso tema. Dentro da sua conclusão, bem objetivamente, Suzana, quantas instituições recebem o sangue da Fundação ProSangue e a sua conclusão sobre o nosso tema? Bom, nós abastecemos mais de 100 hospitais, né, e na realidade o que eu tenho para dizer aqui é pedir as doações, né, de todos vocês. Quem puder doar, ligue para a Fundação ProSangue, se oriente sobre o posto de coleta mais próximo da sua casa. Enfim, aguardamos a sua doação, a sua contribuição. Muito obrigada. Sua conclusão, doutor Joselito. Obrigado pela oportunidade, isso é um serviço importantíssimo que vocês estão prestando para a população. A minha mensagem é: doe sangue de maneira consciente, seja altruísta, não doe sangue visando nenhum objetivo para você. O doador é aquela pessoa que ele vai doar, ele vai dar para ajudar alguém. Para não ter o risco da pessoa ir ao banco de sangue, doar sangue a fim de obter um atestado para não ir trabalhar naquele dia. Ou para, como foi dito já para a Suzana, vai doar sangue para poder receber o resultado do exame. Então, seja altruísta, seja responsável e seja um doador regular.
um doador frequente, não aquele doador que venha só nas épocas das campanhas fortes, porque tem alguma desvantagem dos doadores que atendem as campanhas fortes. Foi dito aqui que o sangue ele também perece, ele tem uma validade. Então, se você faz uma campanha onde o banco de sangue se inunda de sangue, o máximo que essa hemácia dura é 42 dias. Sim. E eu posso perder esse produto. Então, doar de maneira regular e outro apelo que eu sempre faço, se informem sobre os critérios para doação de sangue, para não estar naquele grupo dos 17 a 20% de doadores que vão até o banco de sangue e ficam inaptos de poder estar em casa ou estar em trabalhar, se ele lesse no site do banco de sangue quais são os critérios para doação. Sua conclusão, doutor Dante, bem objetivamente. Eu acho que tudo o que foi dito é mais importante. A população brasileira precisa se conscientizar da necessidade da doação, porque ainda não se produz sangue em laboratório. Isso são estudos muito precoces e que ainda demoram um longo tempo até isso se tornar realidade. Então, a doação de sangue é importante, a conscientização de que as pessoas precisam de sangue em situações específicas, ela é absoluta. Se você não tiver, essa pessoa não vai poder ser tratada. Então, é isso que todos já disseram, a conscientização, a informação e a importância da doação dessa maneira. Diana, você fecha. Bom, já que todo mundo falou o que eu diria a respeito da doação e de convidar todo mundo, eu queria dizer que essa lei vem num momento muito importante para a gente, é um reconhecimento não só do eu do sangue como de quem trabalha nessa área, então é muito, muito importante esse reconhecimento pela causa, pelo trabalho. Então convido todo mundo a dar sangue, a iluminar, ou cada um que dê sangue da melhor maneira que puder pela causa. Obrigada. Muito obrigado pela presença de todos nesse programa Agora é Lei, aqui na TV Assembleia SP. Falamos hoje sobre a lei de autoria do ex-deputado Igor Soares, que institui oficialmente o Junho Vermelho no estado de São Paulo. Muito obrigado a você de casa que nos acompanhou. Fale-me sobre esse programa na rede social, no endereço que está aí no seu vídeo agora. Tchau, até o próximo tema.